Boa tarde, igreja, que a paz seja convosco. Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estou aqui nesta tarde, são exatamente 16 horas e 4 minutinhos. Eu vim deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Uma palavra de Deus para a nossa vida, uma orientação para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. E esta palavra ela veio ao meu coração pela madrugada. E até então passou-se a manhã eu meditando nela, passou-se a hora do almoço eu meditando nela, passou-se a tarde eu meditando nela. Pensei em deixar um vídeo gravado às 15 horas e relutei. Mas quando Deus coloca algo no nosso coração, nós não podemos relutar, nós não podemos deixar para outro dia, deixar para amanhã o que se possa fazer hoje. Então eu vim trazer aos nossos corações a mensagem que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. É um texto bastante conhecido. Eu vou vestir minha blusa, porque aqui está ventando um pouquinho. Eu estou num cenário um pouquinho diferente. E está armando chuva, está ventando, mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono do tempo, Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então eu estava relutando, deixar para outro dia, deixar para amanhã, mas a gente não pode recusar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que a gente fale, quer que a gente anuncia, o amor de Deus, a grandeza de Deus. E falando sobre oração, o texto nos diz assim, Atos capítulo 3, nos diz assim o contexto, a cura de um coxo, discurso de Pedro e João. É um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor quer algo de mim e de você dentro desta palavra, dentro deste texto. É um texto maravilhoso, é um texto que nós já ouvimos mensagem, já ouvimos ensinamento, mas muitas das vezes nós não entendemos o porquê de Deus, o para quê, que Deus quer naquele momento, que Deus quer naquele dia, e não basta nós entendermos, basta nós obedecermos. A palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. E obedecendo a palavra de Deus, o texto nos diz assim, Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à oração da hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. Irmãos, nós sabemos que Pedro e João, discípulos de Jesus, homens cheios da unção, homens cheios da graça, e todos os dias eles iam ao templo, a oração da hora nona. Ou seja, todos os dias eles estavam buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus, buscando a unção do Senhor, buscando o revestimento. E muitas das vezes nós paramos para pensar e pensamos dessa forma. Pedro, agora cheio do Espírito Santo de Deus, transformado, mudado. Numa das pregações de Pedro, 3.000 almas renderam aos pés do Senhor Jesus. João, um discípulo também amado por Jesus, cheio da graça, cheio da unção, veio anunciando Jesus Cristo, veio falando de arrependimento. E para que esses homens estavam ali todos os dias no templo orando?
Irmãos, a oração, ela nos dá força. A oração, ela nos fortalece espiritualmente. A oração, ela traz renovo para o nosso espírito, para a nossa alma. A oração, ela vai aonde nós não podemos ir. Ela faz o que nós não conseguimos fazer com as nossas forças físicas, até porque no mundo espiritual não há luta com o braço, né, com as nossas próprias forças que possamos vencer. Mas é na oração. Então, esses homens, todos os dias, eles estavam ali buscando o poder de Deus, buscando a unção do Senhor Espírito Santo, buscando resposta, buscando palavra para ministrar, palavra para abençoar aqueles povos, unção para curar aquele povo que com certeza iam estar com eles. Situações diversas que eles passavam, eles estavam ali buscando o poder de Deus, buscando a graça de Deus. E todos os dias também era levado ali naquele templo, na porta do templo, era levado ali um homem coxo. E ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Era uma pessoa que dependia de outras pessoas para se locomover. Diferente de Pedro e João, que subiam, porque aqui a palavra diz, né, que eles subiam, ou seja, era uma subida. Era algo que precisava de esforço. E aquele homem, ele não conseguia. Então, ele precisava de pessoas para que se esforçasse, para que levasse e deixasse ele à porta do templo chamada Formosa. E num desses dias houve uma diferença, houve uma mudança, houve algo diferente na vida daquele coxo e na vida de Pedro e João. E não é diferente nas nossas vidas. Tem dias diferenciados, vivemos dias diferenciados. Vivemos dias mais tranquilos, vivemos dias mais difíceis, vivemos dias mais atribulados, vivemos dias em que nós clamamos mais, buscamos mais, tem dia que nós meditamos mais, tem dia que nós ouvimos mais, ouvimos menos, ou seja, vivemos dias diferentes. Mas todos eles nós temos que estar na presença do Senhor, no altar do Senhor. Todos eles nós temos que estar com o nosso ouvido atento, com os nossos olhos atentos, àquilo que o Senhor quer de nós. E como Pedro e João, eles subiam ao templo, era levado aquele homem. E nesse dia houve algo diferente, porque eles se depararam com Pedro e João entrando no templo. Ou seja, nos outros dias, quem sabe Pedro e João já estavam no templo, quem sabe Pedro e João já estavam no templo e ele ainda não tinha sido levado para aquele lugar. Mas houve um dia de diferença na vida daquele coxo. Um dia em que o poder de Deus, o mover de Deus ia mudar a história dele através daqueles dois homens cheios da unção, cheios da graça. E o que eu quero falar? Tem pessoas que necessitam da minha e da tua oração. Tem pessoas necessitando da nossa intercessão. Tem pessoas necessitando da nossa ajuda. De repente não é uma ajuda física, não é uma ajuda financeira, mas é uma ajuda em oração, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E aqui Pedro e João disse, né, porque ele estava acostumado a ganhar ali algo que não era, que era normal, que era natural. Mas vindo de Pedro e João veio o sobrenatural. E vindo de mim e de você, que conhece a palavra de Deus, que conhece as escrituras, que busca o poder de Deus, tem que vir algo sobrenatural da nossa parte, vinda do céu para aquela pessoa necessitada. E para isso nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência a Deus, orando em todo o tempo, buscando a presença de Deus em todo o tempo. Seja de manhã, à tarde, à noite. Nós vemos que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Nós vemos lá no livros de Salmos, não sei se 55 ou 56, que Davi também orava a Deus 3 vezes ao dia. Era a necessidade daquele momento, 3 vezes ao dia. Mas a palavra de Deus diz que orai sem cessar, orai em todo o tempo. Então, Davi, ele clamava a Deus pela manhã, à tarde e à noite. Pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia.
E nós temos a oportunidade de orar quantas vezes for, quantas vezes há necessidade. E há necessidade de nós clamarmos ao Senhor todos os momentos de nossas vidas. Para quando nós abrimos a nossa boca, seja o mover do Espírito Santo, seja o Espírito Santo de Deus falando em nossa boca, falando em nosso coração, e nós possamos transmitir a palavra de fé, possamos transmitir uma palavra transformadora, uma palavra libertadora, uma palavra que vai levar alegria, que vai levar transformação, que vai levar paz. E aquele homem olhando para Pedro e João, esperando receber algo material, Pedro e João disse para ele: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Ou seja, o teu problema, ele vai ter fim aqui neste momento, nesta hora. Você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser dependente. E aquele homem, ele foi curado através da palavra de Pedro e João. Ele se levantou e ele entrou para o templo, glorificando e exaltando a Deus. Tem pessoas necessitando da nossa oração neste momento. E nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos buscar a presença de Deus, e Deus vai dar vitória, Deus vai visitar, Deus vai transformar, Deus vai mover, porque Deus move. Tem um hino que diz assim: move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Através da nossa oração vai haver libertação, vai haver transformação. A oração da hora nona, a oração do meio-dia, a oração da noite, a oração da tarde, a oração da madrugada, seja qual hora for que você colocar diante do Senhor, seja de joelhos, seja em pé, seja deitado, não sei qual o estado em que você vai ficar, qual a condição que você vai ficar. Mas o fato é que você tem que estar na presença do Senhor. Aqui sentado juntamente com vocês, estarei orando, apresentando as nossas vidas, apresentando os nossos lares. E olhando aqui, amada igreja, eu posso sentir o poder de Deus, a graça de Deus, vendo a natureza, vendo as nuvens passar, vendo o sol indo, já se pondo, porque já são 4h15, já choveu, já ventou, já fez frio. Tudo isso é o poder de Deus, tudo isso é a graça de Deus. Então, sobre o mover de Deus através da oração, nós vamos orar e Deus vai abençoar vidas. Deus vai transformar vidas, começando por nós. Começando por nós. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na Tua santa e gloriosa presença, ó Pai, onde são 16h17 do dia 31 de agosto de 2025. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a oportunidade e condições, ó Pai, de estar na Tua presença. Ah, Senhor, Te agradecemos, porque o ouvido do Senhor está atento às nossas orações. Pai, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Retira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Venha repreender todo o empecilho, todo o laço do passarinheiro, venha ser desfeito, venha ser cancelado. Senhor, repreende toda a força negativa, todo levante maligno, ó Pai, todo plano satânico, diabólico contra, Senhor, as nossas vidas, contra a nossa família. Que venha ser repreendido e venha ser cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, o Senhor sabe o porquê desta oração, o Senhor sabe o porquê deste vídeo gravado neste momento, ó Pai. Depois de muita relutância, aqui estou, Senhor, cumprindo, meu Deus, obedecendo a Tua ordem, cumprindo o mandar do Espírito Santo de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Eu peço a Deus que o Senhor entre agora agindo, meu Deus, em cada ser sobre a face da terra. O Senhor entra agindo, ó Deus, em cada família.
Meu Deus, famílias que estão destruídas, famílias que estão, Senhor, passando pela opressão, pela depressão, famílias que estão, Senhor, passando, Senhor, pelas as adversidades, são diversas as situações. Eu não vou citar aqui, mas eu peço que o Senhor intervenha em cada causa, Pai. Que o Senhor opera maravilhas, meu Deus, através desta oração, porque Jesus, no teu nome, há poder. Meu Deus, pessoas que estão paralisadas espiritualmente, paralisadas fisicamente, ó Pai. Mentes atormentadas, mentes obstruídas, meu Deus, por palavras que foram ditas, por pensamentos, por sentimentos, ó Pai, contrários à Tua palavra. E tudo aquilo que é contrário à Tua palavra que se levantou, ó Deus, venha ser repreendido e venha ser cancelado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, pessoas que se encontram encarceradas, pessoas que se encontram deprimidas, pessoas que se encontram, Pai, pensando na morte, achando que a morte é uma solução e não é a solução, é o fim de uma vida aqui, Senhor, e de uma vida, meu Deus, início de uma vida sem Cristo lá do outro lado. Então, Pai, que todos esses pensamentos venham ser repreendidos, laços de morte venham ser quebrados, laços de destruição venham ser cancelados no poder do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está sem força, Deus, que o Senhor venha fortalecer, o Senhor venha, Senhor, renovar, o Senhor venha restaurar, o Senhor venha abençoar. Pessoas que se encontram internadas, hospitalizadas, ó Pai. Pessoas que se encontram dentro de um centro cirúrgico, Senhor. Pessoas que se encontram, ó Pai, dentro de uma UTI, aonde ninguém pode entrar, senão aquele profissional, Senhor, todo equipado. Mas o Teu poder, a Tua graça, meu Deus, pode entrar ali e fazer um milagre, fazer, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo nesta vida, quebrando todo o laço do passarinheiro neste coração, neste rins, neste útero, neste ovário, nesta vida, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Começa, Senhor, mover, Senhor, com o mover do Teu Espírito, ó Pai. Começa a trabalhar nesta vida, neste coração, na vida deste médico, na vida desta família. Pessoas que estão sem esperança de vida, estão sem esperança de um novo recomeço. Eu entrego em Tuas mãos nesta manhã. Este homem paralítico, ó Pai, quem sabe ele já não tinha mais esperança, porque há 38 anos, ó Pai, ele estava, meu Deus, dependendo de alguém para caminhar, para estar, Senhor, em diferentes lugares. Meu Deus, ele já não tinha mais esperança, mas houve um momento que a história dele mudou. Então, ó Deus, que a história deste homem, desta mulher, desta família, deste jovem possa mudar, Senhor, através desta oração. Não é a minha oração, mas é a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Meu Deus, visita lares, visita, meu Deus, hospitais, visita presídios, visita, meu Deus, pastores, missionários, obreiros. Visita crianças, meu Deus. Tende misericórdia das crianças. Tende misericórdia, meu Deus, das mulheres, ó Pai. Mulheres que são vítimas, meu Deus, da maldade. Mulheres, ó Pai, que estão sofrendo. Mulheres, meu Deus, que estão, Senhor, sendo torturadas. Eu peço, meu Senhor, a Tua intervenção na vida dessas mulheres, ó Pai. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas essas cadeias caem por terra. Ah, Senhor Deus, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus grande, Tu és o Deus eterno, aonde nós não podemos ir, ó Pai. Que o Senhor entre, meu Deus, abrindo porta, quebrando cadeias, abrindo janelas, porque o agir do Senhor não tem porta fechada, não tem janela fechada. É somente crer e verás a glória de Deus. Senhor, eu creio no poder da oração, eu creio na Tua intervenção, eu creio no Teu poder, ó Pai. Tudo tem um propósito, ó Deus, em nossas vidas. Senhor, toma, meu Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Toma a nossa família em Tuas mãos. Toma, meu Deus, ministérios em Tuas santas mãos. Ah, meu Deus e meu Pai, eu apresento nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os caminhoneiros. Apresento os motoristas, meu Deus, guarda e protege nas estradas. Tende misericórdia, ó Pai. Livra, Senhor, do laço de morte. Livra, meu Deus, de todo acidente, de todo incidente, tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus e meu Pai, apresento, Senhor Deus, os médicos, enfermeiros. Apresento, meu Deus, atendentes. Apresento, meu Deus, pessoas que estão, Senhor, em busca de uma porta de trabalho, que o Senhor tenha de misericórdia. E a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode fechar. Currículos, meu Deus, que foram deixados há anos, há dias, há meses, e essa pessoa está esperando, meu Deus, uma resposta. Que essa resposta venha de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, ó Deus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção.
derramando bênçãos sem medidas, derramando a unção do Senhor Espírito Santo. E eu clamo, meu Deus, pela tua igreja, que a tua igreja, meu Deus, venha se revestir do poder do Espírito Santo, que a tua igreja venha se revestir do poder de Deus, o poder que liberta, o poder que transforma. Que a tua igreja, meu Deus, venha se encher da graça de Deus, das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Meu Deus e Pai, eu entrego em tuas santas mãos. E assim, Senhor, eu te agradeço hoje para todo sempre. Meu Deus, repreende toda a obra do mal, todo olho gordo, toda inveja, toda bruxaria, toda macumbaria. Pessoas que tiveram seus nomes levados, ó Deus, para uma obra de bruxaria. Que o Senhor, meu Deus, arranca esta vida das garras de Satanás. Arranca essa vida, meu Deus, da prostituição, do adultério, do vício. E que elas venham ser libertas pelo poder do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Deus, nós clamamos e assim, Senhor, nós te pedimos. Senhor, nós não temos, ó Deus, condições físicas, ó Deus, muitas das vezes, para o Senhor abençoar essa vida. E muitas das vezes não é condições físicas que ela precisa, mas ela precisa do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Ela precisa das nossas orações. E aqui, Senhor, estamos apresentando. Guarda, Senhor, e protege. Aquele que saiu, aquele que está viajando, eu entrego em tuas santas mãos. Senhor, guarda, meu Deus, a nossa nação. A nação brasileira, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Guarda, meu Deus, céu, terra e mar, onde estiver uma vida. Protege, salve, liberta, dê a bênção e dê a vitória. E assim, Senhor, nós te pedimos e assim, Senhor, nós te agradecemos, certo da vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Fique com esta palavra e que o Senhor Espírito Santo continue falando em cada coração. Orando sempre, orando sem cessar, vigiando, porque a palavra de Deus diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Temos que orar, mas temos que vigiar. Temos que clamar, mas temos que vigiar. Temos que buscar a presença de Deus, mas temos que ficar atento àquilo que o Senhor quer. E assim seja feita a tua vontade, ó Pai, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre em oração, sempre em consagração. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E sempre que o Senhor mandar, estarei deixando aqui o recado para a igreja do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí o Senhor se faz presente. Esta palavra, ela pode ser para 1, ela pode ser para 2, ela pode ser para 3, ela pode ser para 1000. Mas o fato é que ela não vai voltar vazia. Ela vai produzir efeito em cada vida, em cada coração. E eu louvo a Deus pela presença do Senhor Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela palavra. Eu louvo a Deus pelas suas misericórdias, pela sua benignidade, pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Eu louvo a Deus por todas as bênçãos, por todos os benefícios. A cruz está vazia. O que nela morreu, o que nela foi pregado, não permaneceu, mas saiu dali e está vivo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Amém e graças a Deus.